Olá, meninos e meninas. Eu estive pensando nesse final de semana e decidi que parece que é bom que, que revisemos essas estruturas de lógica para que vocês possam aplicar esse método do pensamento na vida de vocês, no trabalho de vocês. Então, sem mais delongas, vem comigo. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é que temos de decorar as regras da lógica. Se essas regras não forem decoradas, vocês não conseguirão resolver os problemas que se apresentarão diante de vocês. Então vamos lá. A primeira regra é entender que o silogismo tem sempre 3 termos, sempre. E somente, né? Se o silogismo tiver mais de 3 termos, trata-se de um silogismo inválido. E os termos do silogismo são termo menor, termo maior e termo médio. O termo menor e o termo maior são conhecidos a partir da conclusão do silogismo. De certa forma, até mesmo o termo médio é conhecido a partir da conclusão. Mas foca aqui, não quero perder aqui o raciocínio não. Pois bem, o termo menor é o sujeito da conclusão do silogismo. Ao passo que o termo maior é o predicado da conclusão do silogismo. E o termo médio? O termo médio é aquele termo que aparece nos silogismos, mas não aparece na conclusão. Você precisa gravar isso muito bem, tá? Se você não gravar isso, vai dar ruim. Muito bem, vamos seguir. Exemplo. Olá, aquele silogismo batido que vocês já estão cansados. Aquele silogismo onde eu trato da mortalidade de Sócrates. A primeira proposição diz que todo homem é mortal. A segunda proposição diz que Sócrates é homem. E a terceira proposição diz que Sócrates é mortal. Vamos iniciar então o nosso estudo a partir da primeira proposição, tá? Vamos iniciar a partir dessa proposição aqui. Bora lá. Essa proposição, meninos e meninas, é uma proposição universal afirmativa, pois o quantificador todo indica que o sujeito da proposição, que eu destaquei para vocês aqui em vermelho, o sujeito da proposição está sendo tomado de forma universal, ou seja, todos os indivíduos pertencentes àquele conceito de homem, que é sujeito nessa proposição, estão sendo tratados, abordados nessa proposição. No caso, eu estou dizendo que todo o predicado que é abordado aqui, que é dito aqui, se aplica a todos os sujeitos dentro deste conceito de homem, desse sujeito homem, tá? Pois bem. Sujeito. Na segunda proposição, veja só que interessante. Eu digo que o Sócrates é homem. Então eu não tomo mais o sujeito de forma universal. Nessa segunda proposição, eu tomo o sujeito Sócrates, de forma particular. É um indivíduo, eu estou dizendo nessa proposição que um indivíduo chamado Sócrates pertence ao conceito de homem. Estão percebendo
que agora o termo homem é predicado do termo sujeito. Trata-se, como você já sabe, de uma proposição particular afirmativa, pois o quantificador o indica que apenas alguns elementos dessa categoria relacionadas serão indicadas, serão predicadas de alguma coisa, no caso a característica de homem. Quais são os elementos dessa categoria que eu estou falando? Alguns elementos dessa categoria. Eu estou falando só do Sócrates. É um indivíduo dentro da categoria Sócrates, porque só existe uma categoria Sócrates nesse caso aqui, tá? Vamos seguir. Essa proposição, então, o Sócrates é o termo sujeito, enquanto que a categoria homem tem a função de predicado, conforme já havíamos analisado. E a terceira proposição, que é a conclusão do silogismo. Na conclusão do silogismo, aqui, essa que está apresentada, temos uma proposição particular afirmativa, pois o quantificador o indica que há apenas alguns elementos dessa categoria que será predicada de alguma coisa. No caso, o elemento dessa categoria será predicada da mortalidade. Pois bem, seguindo o nosso estudo, então, agora a gente deve proceder, já identificamos, num primeiro momento, quais são os tipos de proposições daquele silogismo. Então, agora a gente vai analisar os termos do silogismo. Ou seja, devemos saber apontar quem é o termo maior, quem é o termo menor e quem é o termo médio. E, para tanto, como eu já disse lá atrás, primeiro a gente olha para a conclusão do silogismo. Muita atenção, a gente tem que olhar para a conclusão do silogismo. Veja só o que nós temos aqui. Sabemos que a conclusão é essa terceira proposição. Nesse silogismo, essa é a conclusão. Veja que o sujeito da conclusão é chamado de termo menor. Foi o que a gente disse lá atrás. O sujeito da conclusão é o termo menor do silogismo, enquanto que o predicado da conclusão é sempre o termo maior do silogismo. Quando a gente olha procurando quem é o termo médio, nem vou falar do termo médio agora, vamos seguir aqui os slides. O Sócrates é o sujeito da conclusão e, portanto, ele é o termo menor da conclusão do silogismo. Ao passo que imortal é o termo maior da conclusão e, portanto, o termo maior do silogismo, conforme eu havia falado para vocês. E o termo médio? O termo médio, você já sabe, é aquele termo que não aparece na conclusão, mas aparece nos silogismos. No caso, o termo que não aparece na conclusão, mas aparece no silogismo, é o termo homem. Por isso que ele é termo médio. Ele é termo médio somente por isso, porque ele não aparece na conclusão, tá bom? Muito bem, aqui vocês vão conseguir ver nesse slide que eu vou mandar, que eu já mandei para vocês, na verdade, né? Dizendo que o termo homem tem a função de termo médio nesse silogismo. Agora precisamos definir quem é a premissa maior e quem é a premissa menor. Lembre-se, o silogismo é formado por duas premissas e uma conclusão. O silogismo é formado por três proposições e elas têm a função de premissas e conclusão. A premissa maior do silogismo é aquela que contém o termo maior da conclusão. Então veja, a gente ainda usa a conclusão para definir quem é a premissa maior. Já usamos o termo menor para definir quem é o termo... já usamos o termo sujeito da conclusão para definir quem é o termo menor e usamos o predicado da conclusão para definir quem é o termo maior. Continuaremos usando essa mesma conclusão para definir quem é a premissa maior e quem é a premissa menor. Pois bem, a premissa maior é aquela que contiver o termo maior da conclusão, ao passo que a premissa menor é aquela que contiver o termo menor da conclusão. Assim, vamos ver aqui, ó. Olha aqui o silogismo. Temos aqui a primeira proposição que diz que todo homem é mortal. A segunda proposição, Sócrates é homem. A conclusão que diz Sócrates é mortal. Já dissemos que
o sujeito da conclusão é o termo menor. E dissemos também que a proposição que tiver o termo menor além da conclusão é chamada de premissa menor. Ora, a conclusão, a proposição que tem o termo menor é essa proposição aqui, essa segunda proposição. Logo, essa é a premissa menor. Conclusão, premissa menor. Como essa proposição tem o termo maior, que é o predicado da conclusão, a gente vai chamar de premissa maior, meninos e meninas. E doravante a gente vai partir para a análise e resolução de alguns exercícios. Então esse vídeo, nós ficaremos por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e não vacila. Próximo vídeo a gente vai resolver exercícios. Abraços e até logo.